Olhando para o campeonato, é simples. Se o Palmeiras perder do Corinthians e o Botafogo ganhar, acabou o campeonato. Concorda? Fica 4 pontos. 6. Vai para 6 pontos, eles vão se enfrentar naquele Faltando jogo que seria, 18. Tem que tirar um ponto por rodada, mas tem um confronto direto. É difícil. E o Palmeiras tem jogos mais difíceis, né? Por exemplo, o Palmeiras joga com o Grêmio na sexta e o Botafogo em casa pega o Cuiabá. Então, se o Botafogo tivesse jogado ontem, o Palmeiras talvez estivesse na situação do Corinthians. O Botafogo empatou com o Vasco. O resultado que pode acontecer. O empate, o Palmeiras poderia negociar. Mas como você perdeu a chance, nas 2 vezes que diminuiu para 1 ponto, a chance de manter a diferença em 1 ponto, agora não tem mais margem. O Palmeiras não tem margem no Campeonato Brasileiro, a não ser se manter vivo até o jogo contra o próprio Botafogo. Vivo, que eu digo, é 3 pontos atrás, porque o saldo de gols do Palmeiras é muito maior. Agora, ainda tem Botafogo e Cuiabá. Se o Botafogo enfiar uma goleada lá, pode ser que as coisas mudem, né? Mas neste momento, na fotografia do momento, eu não acho ruim o empate. Mas esse empate só vai ser bom se o Botafogo perder ou empatar com o Vasco. Entendeu? Você perde o controle, o comando sai da tua mão, cara. Entendeu? É como se o piloto automático dissesse para você: agora é comigo, vou fazer o que eu quiser. Pronto. E aí você fica sentado, esperando o jogo do Botafogo. E outra, é preciso que o Palmeiras mostre também dentro do campo o porquê que ele quer ser campeão brasileiro, tricampeão brasileiro. E é o tipo de jogo que uma vitória vai dar uma moral muito grande. Outra, você fica colado no Botafogo. O Botafogo não vai poder negociar muita coisa com o Vasco. Ele sabe que o confronto direto será daqui a algumas rodadas. Então, ele você pode também o Botafogo amanhã, né? Sim, você também coloca no adversário um olhar. Tudo bem que esse time do Botafogo está mais acostumado. Agora, o Palmeiras tem que olhar para ele. O Palmeiras precisa marcar quem está com a bola e não o portador. Isso não é cheque pré-datado, que os jornalistas falam, marcar o portador da bola. Marca quem está com a bola, o carteiro, o cara que vai entregar a bola. O Palmeiras precisa segurar os primeiros 5, 10 minutos. O Palmeiras precisa usar a seu favor a montanha-russa que é o Corinthians dentro de um jogo de futebol. Tem sido assim mesmo nas vitórias, né? O Corinthians oscila muito, não é um time equilibrado como time, coletivamente. Agora, gostei muito da escalação do Corinthians, 3 zagueiros, 2 volantes, 2 jogadores altos. O Palmeiras tem tido dificuldade na bola aérea, né? Nos rebotes, mas também teve 6 dias para trabalhar visando esse jogo. O que se espera é alguma mudança no jeito do time ser de se defender melhor, não tomar gol de bola aérea e sair lá da Neoquímica Arena com um bom resultado. É simples, não tem muito o que pensar, não tem muito o que inventar a roda, não tem muito o que... perdeu do Corinthians, vai acabar o Palmeiras, não vai acabar o mundo, não vai. Agora, só vale se o Botafogo perder do Vasco. Se o Botafogo empatar com o Vasco, já fica muito difícil. Muito difícil, porque você fica 4 pontos atrás e aí não basta mais o confronto direto. O Campeonato Brasileiro do Palmeiras tem sido, com relação ao Botafogo, muito apertado. Com relação a G5, G6, tá tudo certo, entendeu? O problema tem sido, que é o que a este clube se propôs esse ano, já que foi eliminado nas Copas, no agosto sangrento, de chegar e ser tricampeão brasileiro. Agora não tem mais fichinha daqui, fichinha dali. Esse é o tipo de jogo que você tem que jogar e ganhar. Se vai conseguir, não sei. Fala. Então, só uma coisa que o Arnaldo tem toda a razão, né? Por incrível que pareça, o Corinthians está menos pressionado do que o Ramon. O Corinthians chegou a ganhar jogos no Brasileiro que ele ganhou e não saía da zona de rebaixamento. Foi o caso do Criciúma, ganhou e não saiu. Hoje, se ele perder, ele não volta. Então, você já percebe que houve ali uma mudança nesse sentido, o time melhorou. Tanto que, por exemplo, nos últimos 15 pontos, fez 10 de 15. Para um time que tinha 20 e poucos % de aproveitamento, fazer 10 de 15 nos últimos 5 jogos, me parece... Do brasileiro? Do brasileiro. E olha como é difícil, só saiu agora, hein? Então, sim.
Fez 10 de 15. Só que a situação do Ramon, ela vai arrastar as duas semifinais, que ele fez um monte de bobagem. Exato. Para a primeira demonstração hoje, que é diante do seu torcedor. E vamos entender a arquibancada como vai reagir, desde a escalação. Ou ganhar, ele não cai. Agora, se ele tomar um chacoalhão, aí cai. Dá para dizer que como é que é? Aperta botão do elevador. Aperta o elevador, desce no vestiário. Mas a situação dele realmente é uma situação de quem se pressionou. Não só. Uma coisa é cair para o Racing, para o Flamengo, e ele quase que não aparecer nas duas situações. Fez lá o dele, bonitinho, as coisas que tinha que fazer, a coisa não aconteceu. A outra coisa é meio ser protagonista das duas eliminações, ou com decisões absurdas de escalação, ou de trocas, ou das duas coisas. Aí ele chamou muito para ele. Então, realmente, hoje eu não consigo tirar ele de uma situação de toma um tarraco lá tal e a coisa acontecer pro lado dele. Eu não consigo, na véspera, não falar isso. Então, vamos olhar só essa tela aí, porque já que você falou em técnicos, quantos técnicos passaram pelo Corinthians enquanto o Palmeiras tem Abel Ferreira? Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Danilo como interino, Luxemburgo, Antônio Oliveira e Ramon Dias. Foram os caras que enfrentaram o Abel Ferreira. Porque o Mano, por exemplo, está aí, mas o Mano não enfrentou. Sim. Então, o Abel vai pegar o seu 8º adversário. 8º técnico diferente. Diferente no derby. Isso, tem muita coisa para discutir sobre isso, mas não precisa nem dizer o que é um clube hoje, o que é um clube e o outro clube, né? Tá bem claro nessa tela. Mas aí quando é clássico desse tamanho, quando é derby, né, velho? Não, sim, mas... não, mas dá uma medida, né? O Abel vai cumprimentar o 8º cara diferente. O Corinthians, o senhor que é o técnico do Corinthians, prazer e tal. Sim, sim. O Abel devia entrar com aquela mãozinha que o Arnaldo tem no carro dele, quando pisa no freio faz tchau. Exatamente. Essa é boa. Mas o que eu acho na verdade, nesse duelo, a pressão do Ramon Dias, a gente cobra um pouquinho de frieza dos cartolas, e eles não têm, né? Mas assim, observando os resultados que levaram o Corinthians a essa condição, quase todos eles foram obtidos em cima de times que trocaram de técnico recentemente na base do desespero, né? Então, o desespero do Juventude, trocou o técnico, rendeu uma paulada do Fortaleza em casa. O desespero do Bragantino rendeu empate com o Cuiabá em casa. O desespero do Atlético Paranaense está rendendo. Então, assim, se o Ramon perder, ele vai cair. Mas... eu não acho correto, sabia? O quê? Demitir. Mas por isso que eu estou falando. Eu acho que essa atitude, nesse momento da temporada, é só olhar para o lado. Não tá com... Quem está melhor? O Fluminense está insistindo no Mano há muito tempo. É o Vitória, sem dúvida. É o Grêmio, sem dúvida, né? Que estão com técnicos há mais tempo. É o Criciúma, sem dúvida, que está com técnico desde 33. Então, essa cartada para 6 rodadas finais, 7 rodadas finais, quando o técnico está chamuscado. Uma questão é discutir o Ramon para o ano que vem. Né? Agora eu então, sinceramente... olha, o Ramon tem 10 pontos em 15 disputados, certo? No Brasileiro. No Brasileiro, beleza. Se caso o Corinthians perca, ele terá a possibilidade em 18 pontos, se ele fizer... fazer 9 ou 10. Então, assim, não está muito fora. O problema é o Corinthians centrismo de que tinha que ser campeão esse ano. Pois é. Tinha que ganhar as Copas. O problema é que ele cometeu erros, é verdade, nas 2 Copas, e aí, expectativa e realidade. Porque esses caras todos aqui, os 3, foram enganados com a perspectiva de ganhar. Entendeu? E estão aqui, ó, estão ainda, estão respirando, tomaram choque. Pá! E aí, o trabalho fica ruim no treinador. Uhum. Mas no brasileiro, não. Então, e aí, né, tem a situação. Eu acho que só observar como ele foi no Vasco. Ele chegou, o Vasco reagiu, só que estagnou. Na última rodada o Vasco tinha risco de rebaixamento. Só ficou porque o Santos perdeu para o Fortaleza, né? Naquele jeito. Mas aí a direção do Vasco, mesmo com esse... resolveu mantê-lo para o ano seguinte. Eu acho que são 2 momentos distintos. Aí é outra o final história, da temporada, né? E a próxima temporada
com tudo que o Corinthians tiver, ou com a festa, e alegria e esperança, ou com a realidade de jogar, sei lá, a Sul-Americana, que sabe, o paulista e o brasileiro. Mas trocar de técnico agora, não sei se seria uma boa. Só para passar os jogos, ó, ganhou do Cuiabá, ganhou do Atlético Paranaense, empatou com o Inter, perdeu do São Paulo e ganhou do Goianiense, tá? Por isso que são 10 em 15. Vamos olhar aí o histórico do Abel Ferreira contra o Corinthians. Já são muitos jogos e tal, ó. Tem 13 jogos com 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Caramba. Massa. Quem ganhou esse jogo O aí? sonho na brincadeira, Silvio, hoje né? Professor o Palmeiras Silvio. ganha. 2 do Roger Guedes. Lembrei. professor Pandemia. Silvio. Ei, no sonho na brincadeira já deu Pandemia, Verdão. sem uma público. derrota só. É, com o público, o Abel não perdeu pro Corinthians. Não. Caramba, hein? Que isso? É o Abel? Não, você. Fala. Espetacular, né? O quê? Você acha que eu tenho que reclamar disso? Você acha que algum torcedor do fora Palmeiras vai reclamar disso, cara? Não é fora Fala Abel? sério. Hã? Hashtag fora Abel, não é? É. Então, cara, é o que vocês queriam, né? Olha lá, tá com a sorridente. Isso aqui é um negócio espetacular. Você pegar 13 derbys, 7 vitórias, 5 empates e uma derrota, cara. E não sei não se na história tivemos outro período, você que é bom nisso, nesse recorte assim, de tamanha superioridade. Isso tudo é muito legal pro torcedor, foi sensacional até aqui, mas quando apita o árbitro, isso aí, gente, Teve dois recentes, um de cada um. É? O do Palmeiras de 2006 a 2000 e alguma coisa. O do Corinthians foi de 9 a 14 também, com 12, 13, 14, quase 100 derrotas e tal. Foram 2 bem grandes e nem tão longe assim. São raros. Olha o carinho do Abel, ó. Tá concentrado ele. André Martins, vamos ser justos. O Abel tem 4 anos, porque tem uma média de um título grande ao ano. Simples assim. Se esse ano não ganhar, não irá embora por enquanto. Porém, nenhum técnico se sustenta muito tempo sem título. Discordo do Massa que o vice-brasileiro não seria ruim. Tudo bem. Abraço, eu não satisfação. Acho ruim, não. Você terminar um ano campeão, dos últimos 2 campeão brasileiro, e no terceiro você foi segundo colocado. E o Paulo Não é Mas... o ideal, isso não é. Agora, o Abel não vai sair do Palmeiras. É, sim. Pode esquecer isso aí. Mas ele é palmeirense, ele está aqui com uma... Tudo bem. O André Martins. Um abraço. Agora, esse outro ponto é interessante aqui do Paulo Mancini, que também tem a ver com essa tela que a gente mostrou que o Abel Ferreira amassou o Corinthians a maioria das vezes. Em 4 anos, ele diz, o Paulo Mancini, é a primeira vez que o Corinthians tem elenco qualificado para vencer o jogo. Obviamente, o Palmeiras ainda é mais time, mas para esse jogo a distância está um pouco menor. Elencos. O time, por exemplo, de Gil, mais novo, Roger Guedes, Renato Augusto, tal, tanto que foi 2-2 em casa, tal, deu jogo ali no Paulista, por exemplo, tal. Era um bom time, podia não ter um super elenco, mas o time do 1-11 com o Juliano, com o Renato, não era um time ruim, não. Mas esse eu concordo que é um time também forte, mas acho que também é o Palmeiras com mais opções também, né? O banco do Palmeiras é impressionante, assim, de qualidade, enfim, vai entrar um cara bom, vai sair outro cara bom. É um grande jogo hoje, é estranho a segunda-feira, mas o primeiro turno também foi numa segunda-noite, né? Mas calhou, o Corinthians jogava na quinta, não podia jogar no sábado, domingo ninguém podia porque era a final da Copa do Brasil, sobrou a segunda-feira. Talvez poderia ser terça, mas terça tem vários outros jogos e aí ficou para segunda mesmo. E se a gente fizesse tipo assim, cara a cara, Ah, isso é bom. elenco por elenco? Momento? Momento ou história? Momento. Não, momento, senão... Cara a cara, momento. Jogador por jogador. Vamos? Vamos. Então vamos. Vamos agora. Vamos agora? Ih! Olha lá. Ó, que isso. Ó, Cara a cara, Corinthians e Palmeiras. Hugo Souza ou o Everton? Quem começa? Que é a ordem dos palpites? Começa você, então. Eu começo? Não, ele não dá. Você dá, pô? Não, eu fico por último. Versa, vai, versa. Eu acho que o Everton é um ano mais regular. O Hugo teve momentos mais brilhantes, me parece, mas o Everton está numa coisa mais linear. Então eu vou ficar com o Everton. Eu também. Massa. O Everton. Arnaldo. O Everton. O Everton, eu também. Então tá.
Vai ter um problema aí nos 3 zagueiros do A Corinthians. gente vai atualizar daqui a pouco todo mundo. Mateuzinho ou Marcos Rocha? Peça. Marcos Rocha. Marcos Rocha de longe. Vai com calma que estamos com tempo, Arnaldo. Estou dando uma olhada no aparelhamento. Marcos Rocha. Marcos Rocha também. Gustavo Henrique e Gustavo Gomes. Ih, não vai dar nem pro cheiro, hein, esse negócio, tô vendo. Gomes. GG. Gomes. Ele tá valorizando o voto por quê? Alguém pode explicar? Ué, cara. Exatamente, eu também. Posso pensar um pouco ou não? André Ramalho ou Vitor Reis? Opa. O André caiu um pouco nos últimos jogos, tá sentindo, emendou a temporada europeia, tá sem férias e claramente saindo assim, mas hoje com 3 zagueiros a tendência é ele jogar melhor. O Vitor é bom, menino, tudo, né? Tá começando. Mais difícil esse, né? Acho bem equilibrado. Assim. Pode ficar em cima do muro? Não, né? obviamente não. Então vou voltar no André, vai. Vitor Reis. André mesmo, as últimas partidas tenebrosas que ele fez. Mas André. Vitor Reis e o Rodrigo, nosso editor, nosso mulá, vai dar o voto Minerva. André Ramalho ou Vitor Reis? Pelo amor de Deus, André hein? Ramalho votou. Ah, Hugo ou Caio Paulista? Caio Paulista. A melhora do Caio Paulista, Caio Paulista. é lícita, né? mais jogador, Caio Paulista. Félix Torres ou Aníbal Moreno? Bom duelo esse, hein? Temos o problema, um Agora é zagueiro, zagueiro. outro É um zagueiro com faz volante. parte, Mas é do jogo. Aníbal, pra mim. Pra mim também, Aníbal. Acho que o Aníbal. Aníbal. José Martínez ou Richard Rios? Esse é bom também. Martínez. Os dois estavam na Copa América, fizeram boas Copa América para suas seleções. Martínez deu uma ramelada aí nesse último jogo, tá um pênalti besta, mas Sabe? vai de Martínez. Não, Richard Rios pra mim é muito mais jogador. Também acho. Nossa senhora. Então tá empatado Rios. e o Rodrigo, nosso mulá, define. Martínez ou Richard Rios? Martínez. Estranho, né? Ele tá votando bastante desse lado. Aí temos Rafael Veiga e Alex Santana. Aí não dá, né? Veiga. RV. Veiga. Esse é bom, hein? Garro ou Felipe Anderson? Essa pra mim também não tem muita discussão. Garro. Vou usar as 3 ressalva da escolha do André Ramalho. Apesar das partidas ruins do Garro recentemente, mais ou menos na mesma condição, Garro. Garro. Tá bom, né, massa? E aí, ó, Memphis ou Estevão? Estevão, né? Estevão fácil. Ih! O momento do meio. Dá uma coceira, né? 8 jogos, 6 assistências e 2 gols. É um momento bom dele. Na sonho e na brincadeira, hein? Mas o Estevão, pro Palmeiras, me parece ser um cara, quando ele tá muito bem, o time fica muito diferente. Fico com o Estevão. Estevão, né? Estevão. Esse é bom, hein? Esse é talvez um dos melhores. Yuri Alberto ou Flaco Lopes? Ele já deixou o Flaco para trás, né? Foi para 24 gols, o Flaco parou em 21. É um ano do Yuri muito, muito acima, muito bom. Aliás, dos últimos todos artilheiros de temporada, ele tá 1 gol de igualar o Jô. Naquela super temporada do Jô de 17, o Jô fez 25, ele já tá com 24. Então fico com o Yuri. Também. Yuri Alberto. Também. O Paulo Gonçalves fala revoltante este quadro. Por quê? Revoltante. E aí tem técnico também ou só jogador? Então ficou 3, 4, 5, 6, 7 a 4, é isso? Não vou botar. O técnico acho que seria covardia, né? Então a gente botou 7 a 4 no. O treinador, então, 8 a 4. Com o treinador, 8 a 4. Acho que tá ok, né? Tá. Fala aí. Eu acho que é mais ou menos o momento. É que tá, a gente tinha feito a última cara a cara, foi no Corinthians e Flamengo. Né? Copa do Brasil. Primeiro jogo. O momento dos caras do Flamengo era todo, né? Zoado. Né? Então, tem um detalhe aí que é o seguinte: se o Corinthians perder, o que acontece? Cai o técnico, mais nada. Cai o técnico. Não sei se cai. Peraí, a Gaviões já falta um, né? Vai ganhar do Palmeiras. Não cair, a Sula já foi. As Copas já foram. Sim. Então vai faltar um que é não cair. O ambiente fica como, Vessa? Então,
Essa Sonho situação na do treinador não é uma questão só de perder o derby ou não. A análise que, para mim, uma diretoria tem que fazer, ela é muito mais macro. Como está o trabalho? Tá legal lá dentro? Os jogadores estão aceitando ou não? Porque se for pegar só resultado, beleza, o Corinthians fez 19 pontos no primeiro turno e agora no segundo já fez bem mais pontos. Parece que melhorou, hein? Beleza, melhorou. Mas eu acho que uma diretoria não tem que... A do Juventude, eu tenho convicção que ela não demitiu porque perdeu de Flamengo e Palmeiras. Ela não ia ser idiota porque que caiu o Jair Ventura. Alguma coisa a mais tinha, alguma coisa que a gente não fica sabendo, alguma coisa interna. Então, me parece o caso do Ramon, numa queda, não ser apenas perder o derby ou caiu nas duas Copas. São os erros todos do treinador, as escalações claramente equivocadas, as trocas, então, mais ainda... Existe toda uma situação. Tem algum descontentamento de alguns jogadores, porque está claro, né? Viralizou o vídeo lá, por exemplo, a hora que ele vai tirar o Garro, aí tem um influencer, alguém que gravou de lado, e aí está lá filmando os jogadores do Corinthians aquecendo. E aí o Coronado olha, saindo, vai lá e fala alguma coisa pro Fagner, o Fagner faz assim, os dois começam a não entender, vem o Pedro Henrique lá de trás e fala, o Garro não, pelo amor de Deus, porque eu não sou cara de leitura labial, mas deu para perceber, o Garro não, ele irritado, porque não era para sair o Garro, todo mundo sabia, inclusive os jogadores. Então, se você começa a perceber que ali uma insatisfação dos jogadores em relação ao... Ou seja, é toda uma análise que tem que ser feita. Não é simplesmente perdeu, ganhou, tal. É claro que o resultado num derby, então, já falei aqui, Mancini caiu assim, Thiago Nunes caiu assim, Cristóvão Borges caiu, tudo depois de derby. Porque ele tem esse poder mesmo, dos dois lados. É que o Palmeiras hoje é consistente e não tem como clube, como instituição, mas o Corinthians não é. O Corinthians é um ano estável, de uma diretoria instável, de troca de comando e de um monte de bobagem fora de campo. Então, não me surpreenderia em nada se ele fosse demitido hoje numa derrota. Nada. Muito bem. Aqui, ó, o Augusto fala, Tirone, por favor, o Corinthians tem que fazer um pacto pela Libertadores, tá? Tentar ganhar os 7 jogos que faltam e buscar a vaga. Elenco para isso tem. Não pega nenhuma pedreira depois do Palmeiras. Isso aqui é o típico no sonho e na brincadeira. A mensagem do Augusto. 21 pontos, quantos tem? Vamos para um breve intervalo aqui e a gente já volta. Não sai daí.